Muito bem, agora são 4h11 e a gente conversa com o nosso comentarista aqui nos estúdios da Jovem Pan, Jorge Serrão. Serrão, nós tivemos aquele momento mais tenso ali em relação a Renan e Pazuello. Ele está com o habeas corpus do bolso que ele conseguiu lá no Supremo Tribunal Federal, mas ele prometeu responder todas as perguntas e até agora foi um depoimento muito mais calmo do que se imaginava em relação à CPI. Boa tarde, Serrão. Exatamente, o tal apocalipse esperado para ontem não aconteceu. O para hoje, muito menos. O general Eduardo Pazuello se comportou como general, ou seja, partiu para a guerra, partiu para a ofensiva, respondeu tudo o que lhe foi perguntado, até as pegadinhas que o senador Renan Calheiros tentou aplicar o tempo todo. Então, esse depoimento meio que foi ruim para a oposição ao governo Bolsonaro, muito ruim. Serrão, agora o que você imagina? Claro que o depoimento ainda prossegue, deve terminar à noite, apenas a ordem do dia pode paralisá-lo. Inclusive o presidente Omar Aziz garantiu que se começar a ordem do dia do Senado, ele é obrigado a suspender a sessão na CPI e poderia voltar até Pazuello amanhã, se for o caso. Até o momento, então, nesse clima, ele complicou o governo do Bolsonaro, ele matou no peito e saiu jogando, como é que você avalia? Olha, para usar a linguagem futebolística, ele dominou a bola e tocou bem e não comprometeu o gol de Jair Bolsonaro. Bolsonaro não tomou gol contra hoje por parte do seu ex-ministro da Saúde, que fez o que tinha que ser feito, é responder com transparência. Não tem porquê haver essa política de comunicação direta. Aliás, a gente fica até pensando, por que o ministro Pazuello não agiu da mesma forma quando estava de titular do ministério? Poderia ter evitado muito mais problema. O governo federal falhou muito na comunicação. Pazuello ficou muito tímido enquanto estava no ministério, talvez pressionado demais pela situação, por excesso de problemas, e deixou de agir com a espontaneidade com que ele agiu hoje. Hoje ele falou o que tinha que ser dito e foi bem, é isso. Governo tem que ter transparência. Governo não pode ter medo de falar nada, bom ou ruim. A situação da Covid é crítica, continua crítica e exige respostas. Serrão, nós tivemos aquele episódio que todos se lembram, Pazuello com Covid, o presidente o visita, né, no hospital, os dois sem máscara, né? E aí ele deixou bem claro aquela questão que envolvia a Coronavac, que ele anunciou a compra, depois o presidente falou que não ia comprar a vacina da China, do Dória, toda aquela questão, e quem mandava era o presidente. Então, ali, evidentemente, que uma coisa se associou à outra. De fato, a oposição está conseguindo mostrar a culpa do presidente Bolsonaro, uma omissão do presidente ao longo dessa pandemia? Não, nesse caso não. Até agora não está comprovada a tese. Nem da ação indevida, nem da omissão. O presidente, mais adiante, pode se julgar que ele cometeu erros, que a gestão federal possa ter cometido erros. Mas omissão do governo federal não houve em nenhum momento. Isso aí está muito bem claro e isso vai ficar consignado até o final dessa comissão parlamentar de inquérito, que já se sabe vai ter um relatório desfavorável a Bolsonaro e haverá uma pressão na base governista para que se vote um substitutivo a esse relatório de Renan Calheiros. Ou seja, a gente está diante de uma situação muito previsível, tudo está previsível. Uma CPI que você sabe como começa e parece que vai saber como acaba. Serrão, para a gente encerrar, amanhã, né, há um depoimento, a gente percebe que o Pazuello está bem preparado também, né, ele, ao longo dessas semanas, ele iria na primeira semana, garantiu que teve contato com assessores com coronavírus, então ele adiou, ele se preparou, é evidente a maneira como ele está se postando. Amanhã, a representante que trabalhava no Ministério da Saúde vai ser muito questionada em razão de uma determinação da utilização da cloroquina em Manaus, e nós tivemos todo aquele caos em Manaus. Esses depoimentos podem trazer mais estrago para o governo? Acredito que não, mas amanhã será necessária uma posição muito firme, uma explicação muito eficiente da doutora Maíra, que até a imprensa apelidou de Capitã Cloroquina. Então, essa explicação tem que ser dada. Da mesma forma, como nós vimos hoje o barraquinho na CPI, tem uma explicação ali que a gente está cobrando, a gente tem cobrado aqui na Jovem Pan direto. Como foi a atuação do cartel dos gases lá no Amazonas na falta de fornecimento de oxigênio. E isso deu problema hoje na CPI. Houve briga entre os senadores do Amazonas, que o presidente Omar Aziz, presidente da comissão, queria que se mantivesse o sigilo e o segredo sobre a empresa que atende lá
o Amazonas, né? Então, houve uma confusão entre ele e o senador Eduardo Braga. Entrou também no meio ali o Randolfo Rodrigues, então a coisa ficou esquisita. O povo quer explicação sobre a atuação do cartel dos gases, como não entregaram oxigênio. Isso não foi culpa do governo federal, e sim da empresa que atende lá localmente, ao que causou as mortes, várias mortes em Manaus. Agora, Serrão, a gente observa que a questão política é muito forte, esse desgaste em relação ao presidente Bolsonaro ao longo dessas semanas de CPI. Tudo coincidiu, a própria também o avanço da pandemia, a vacinação, nós tivemos praticamente quase que a interrupção no Brasil. Há um desgaste político, mas ao final a gente percebe então, claro, que é uma casa política, tudo que está sendo feito lá é um plenário, é uma decisão, né, uma comissão parlamentar de inquérito mais política. Do ponto de vista legal, aquilo que vai ser entregue para o Ministério Público, algo que possa comprovar a culpa de Pazuello, de Bolsonaro nesse momento, mas o estrago político está sendo feito. Não digo estrago político, acho que um desgaste houve. Agora, esse desgaste pode ser superado. Até escrevi sobre isso no meu artigo de hoje, no site da Jovem Pan, falando sobre essa possibilidade que Bolsonaro tem. Se a economia for retomada, se a vacinação atingir o nível altíssimo, como é previsto que aconteça, pode ser que o presidente consiga reverter essa situação. E aí o feitiço da oposição pode virar contra os feiticeiros. É aguardar, temos que aguardar. Serrão, o governo nitidamente errou em relação a essa comissão, ele não utilizou sua base, não articulou, está em minoria. Hoje os senadores que são governistas, eles reclamam dos requerimentos para prefeitos, governadores, casos como você disse mesmo do oxigênio lá em Manaus, em uma investigação de cartel. Mas fica difícil, porque o governo em minoria, a hora que vai colocar em votação, evidentemente, a maioria que é oposicionista consegue passar na frente dos seus requerimentos. Então, esse erro do governo, essa falta de articulação, que parece ser comum, infelizmente, no governo, porque, a gente observa, o governo se aproximou do Centrão, se imaginava que haveria uma nova articulação política. O presidente comemorou, inclusive, a eleição de Arthur Lira para a Câmara, Rodrigo Pacheco, o Senado não havia tanto problema em relação até Davi Alcolumbre, mas pouco mudou, Serrão, em relação a essa articulação política, e a CPI expõe tudo isso. Sim, não tem jogo fácil. E o governo precisa ainda corrigir 2 erros fundamentais que ele tem, diria até 3. O primeiro é essa articulação política que sempre deixa a desejar. O governo nunca tem segurança total de que tudo que ele quer vai ser aprovado pelo parlamento. Segundo, é a questão da comunicação. O governo continua errando na estratégia final de comunicação. O presidente Bolsonaro faz uma comunicação direta com o público, mas essa não é a comunicação ideal do governo. Então, muitos factoides acabam se voltando contra o presidente e gerando desgaste político para ele. E a terceira é um ponto que o governo Bolsonaro já deveria ter trabalhado. Isso chegou a ser discutido, mas que não houve tempo ou não teve vontade suficiente de implantar, que é o chamado centro de governo. O governo tinha que ter um meio-campo melhor, alguém que coordenasse os ministérios, em vez de ser o presidente da República. E o presidente da República, chefe de Estado, como Pazuello lembrou, chefe de Estado, chefe de governo e representante político, além também de chefe das Forças Armadas, ele ficaria mais solto para atuar. E teria esse representante, que seria o gestor do governo, para tomar as decisões que têm que ser tomadas, garantindo uma articulação melhor entre os ministérios. A gente fica toda hora com a impressão de que esse é um ponto falho e grave do governo. E exato, o presidente foi 30 anos parlamentar, ele sabe o Congresso, não adianta reclamar do Congresso, né, Cisão? Tem que haver uma articulação. Não. Então, o presidente conhece muito bem Brasília, não adianta reclamar desse, daquele, não adianta reclamar do Renan. O Renan está lá, foi indicado pelo MDB, o presidente o elegeu relator, acabou, não tenho mais o que reclamar em relação a isso. Então, essa falta de articulação, desde o início do governo, marca o governo. O governo promete uma nova forma de governar, mas de qualquer forma, Serrão, depende do Congresso, evidentemente não adianta reclamar. Não adianta, estamos no presidencialismo de coalizão. Então o segredo é evitar que esse presidencialismo de coalizão tenha o mínimo de colisão. Só que isso não tem acontecido no governo Bolsonaro, infelizmente, que é o mais atacado na história do Brasil pela imprensa e pela oposição. Não adianta reclamar disso também não, faz parte do jogo. Como diria Odorico Paraguaçu, the game is played, o jogo é jogado. O presidente tem que saber jogar, foi parlamentar, deveria ter experiência para lidar com esse embate. Então,
É hora de partir para a ofensiva, é hora de ter uma comunicação mais exata, mais precisa, mais eficaz de governo e resolver cumprir aquelas promessas de campanha, porque está aí, a popularidade não pode ser confundida com o exercício do poder. O presidente está popular, está sendo cobrado pela população que o apoia daquelas medidas, daquelas promessas de campanha que ainda não foram realizadas. Isso aí é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que garante sustentação popular ao governo, também é uma pressão do eleitorado direta sobre o presidente, exigindo que ele cumpra o que foi prometido.